E aí galera, beleza? Sou o professor Kelson aqui do canal Física e o nosso tema de hoje dessa aula vai ser termometria. Você sabe o que a termometria estuda? Então vamos ver depois da vinheta. Então pessoal, hoje a gente vai estudar termometria. Então, o que a termometria estuda mesmo? Bom, termo quer dizer o quê? Temperatura. Metria quer dizer o quê? Medir. Então, medir temperatura. Você também pode ver alguns outros livros como termologia. O que é termo? Temperatura. Logia, estuda a temperatura. Certo? Como a gente vai medir temperatura? A gente mede temperatura através de quê? Termômetro. Mas antes de a gente saber como a gente vai medir essa temperatura, nós temos que saber o que é temperatura, qual a definição de temperatura. Então vamos supor o seguinte, você tem um corpo, né? Você tem aqui um corpo a uma temperatura de 20 graus Celsius e esse mesmo corpo ele vai ser esquentado a uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos simbolizar que as bolinhas aqui dentro sejam as moléculas desse corpo, né? Os átomos desse corpo. E aqui também, como é o mesmo corpo, as mesmas moléculas, porque tem 4, certo? Então, se a gente fosse analisar atomicamente, ou seja, você conseguisse enxergar os átomos, né, as moléculas desse corpo aí, o que você viria? Que a 20 graus Celsius a agitação dessas moléculas está, vamos supor, desse jeito. Está um certo grau de agitação das moléculas, certo? A 100 graus Celsius, se você for esquentar esse corpo, você vai ver que essas moléculas vão estar muito mais agitadas, certo? Então, se eu conseguir medir esse grau de agitação das moléculas, eu estou medindo a sua temperatura. Por quê? Porque o corpo mais frio, ele tem menos energia térmica. Esse corpo mais quente tem mais energia térmica. Então você pensa o seguinte, bom, um corpo que tem mais energia, está mais agitado as moléculas. O corpo que tem menos energia, está menos agitado as moléculas. Então concluindo é o quê? O que é a definição de temperatura? Então, o que é temperatura? A medição desse grau de agitação das moléculas. Então, se você consegue medir esse grau de agitação, você está fazendo o quê? Você está medindo a temperatura, que é o conceito de temperatura. Só que para a gente não tem como a gente medir temperatura desse jeito. Você não tem como você enxergar atomicamente as moléculas agitando. Então, o que a gente faz? Como é que a gente mede a temperatura? Através de um termômetro. E nós temos vários tipos de termômetros. O mais comum é aquele de mercúrio, que tem aquela coluna de mercúrio, né? Aí nós temos termômetros a gás, termômetros nucleares e termômetros que a gente chama de termopar. Então a gente tem vários tipos de termômetros, certo? Então a gente vai usar o mais comum, que é o termômetro o quê? De mercúrio, para a gente poder fazer o quê? Medir a temperatura através desses termômetros. Então, pessoal, para a gente poder medir temperatura, nós utilizamos 3 escalas, as principais, que é a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A Celsius é utilizada aqui no Brasil e em alguns outros países. A Fahrenheit é usada geralmente em países de língua inglesa. E a Kelvin é utilizada na maioria dos países. Só que a Kelvin é o quê? Ela é do sistema internacional, ok? Então vamos fazer as escalas aqui. Vamos colocar aqui a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Repara que a escala Kelvin, ela não tem aquela bolinha do grau, tá? Então a gente não fala 20 graus Kelvin, a gente fala 20 Kelvin, ok? Então a bolinha foi abolida, né, do grau. Então, para a gente poder montar as escalas, o que a gente precisa? De 2 pontos principais, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então qual que é o ponto de fusão na escala Celsius? 0 graus Celsius. Qual que é o ponto de ebulição na escala Celsius? 100 graus Celsius. E na Fahrenheit,
32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin é 273 e 373, ok? Então, pessoal, para a gente poder, por exemplo, converter 50 graus Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, eu preciso de uma equação para isso, certo? A gente fala que a gente vai utilizar uma proporção. Então, para a gente poder passar de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin e vice-versa, a gente vai usar proporções, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma temperatura aqui na escala Celsius. Vou botar aqui, vou chamar de TC, temperatura na escala Celsius, ok? Que corresponde a uma temperatura na escala Fahrenheit, TF, que também corresponde a uma temperatura na escala Kelvin, chamar de TK, certo? Ok? Então, qual é essa temperatura que é a mesma temperatura na escala Celsius, que é a mesma na escala Fahrenheit, que é a mesma na escala Kelvin? Que temperatura é essa? Então, a gente vai fazer uma interpolação. Ah, como é que a gente faz essa interpolação, Kelso? A gente vai fazer interpolação dessa maneira aqui, ó. É bem simples a interpolação. Na verdade, a interpolação era uma proporção, tá? Então, vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma temperatura na escala Celsius, certo? E eu vou fazer isso aqui, ó. TC menos 0, então vai ficar aqui, ó. TC menos 0 sobre 100 menos 0, então vai ficar 100 menos 0 igual. Agora eu vou pegar a escala Fahrenheit, vou fazer a mesma coisa. Então vai ficar TF menos 32, TF menos 32 sobre 212 menos 32. Então vai ficar 212 menos 32, que é igual. A mesma coisa na escala Kelvin. Aqui e depois aqui, ok? Então vai ficar aqui, ó, TK menos 273 e dos 373 menos 273, certo? Então tá aí a minha interpolação, que na verdade é uma proporção, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses números aqui, resolver, esses aqui não tem como, né? Porque tem as variáveis TK, TC e TF, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer aqui então, ó, vai ficar então, ó, TC menos 0, TC, sobre 100 menos 0, 100, igual. TF menos 32, não tem como a gente fazer essa conta aí, da variável TF. 212 menos 32, 180. TK menos 273, também não tem como resolver por enquanto, a equação, né? Sobre 373 menos o 273 também é 100. Tá aí a nossa equação de conversão. Só que aí o que acontece? 100, 180 e 100 são múltiplos, né? Então o que acontece aqui? Para não ficar um número muito grande para a gente resolver esses cálculos, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, o 100, o 180 e o outro 100, eles são divisíveis por 10 e por 2. Então se eles são divisíveis por 10 e por 2, então eles são divisíveis por 20. Então aqui eu vou pegar todos esses aqui, ó, e dividir por 20. Todos eles, ó, estou dividindo por 20. E quando eu divido eles por 20, o que vai acontecer? Aí eu vou diminuir esses números aqui na minha parte do denominador. Ó, vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32. Vou fazer aqui direitinho. TF menos 32 sobre 180 dividido por 20, 9, né? E aqui TK menos 273 sobre 5 também. Então tá aí a nossa equação de conversão, né? As nossas proporções, para falar a verdade, aí, ó. Eu posso converter Celsius para Fahrenheit, posso converter Celsius para Kelvin e posso converter Fahrenheit para Kelvin.
né? Se eu quiser, por exemplo, ter uma temperatura de 40 graus Celsius e quero converter para Fahrenheit, o que eu faço? Eu elimino essa parte da Kelvin, que eu não vou usar o Kelvin. Então vai ficar TC sobre 5, aí eu coloco a minha temperatura aqui em graus Celsius, né? Os 40, por exemplo, a gente pode até fazer esse exemplo daqui a pouco, né? E converter em Fahrenheit. Se eu quero, por exemplo, de Celsius para Kelvin, eu venho aqui e tampo a Fahrenheit. Ok? Se eu quero de Fahrenheit para Kelvin, eu venho aqui e tampo a Celsius. Então, na verdade, eu tenho uma proporção, duas proporções e a terceira proporção. Nós temos 3 proporções aí. Só que aí é o seguinte, se você perceber, a Celsius e a Kelvin, elas têm um denominador 5. Então, eu posso fazer isso aqui com elas, ó. Com as duas, eu tenho TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. O que eu posso fazer? Simplificar o 5 e o 5. Aí cai naquela equação mais simples quando você converte Kelvin em Celsius. Então você tem TC igual a TK menos 273, né? Ok? Ou, se você passar o 273 para cá, somando o TC, você vai ter que TK é igual a TC mais 273. Tá aí a equação de conversão de Celsius para Kelvin. Ok? Entendido? Então a gente vai fazer agora um exemplo. Então, pessoal, o nosso exemplo seria aqui do 40 graus Celsius, né, que eu tinha falado. Então vai ficar TC, que a temperatura em graus Celsius é 40 graus Celsius. Por exemplo, a temperatura de uma pessoa que está com febre, por exemplo, aqui no Brasil, né? Os 40 graus Celsius, certo? Então eu quero passar essa temperatura, se eu estivesse lá nos Estados Unidos, se eu fosse medir no termômetro em Fahrenheit, quanto vai dar essa temperatura, né? Então a temperatura aqui, qual que vai ser a temperatura na escala Fahrenheit? Bom, se a gente for usar a nossa equação, a nossa proporção, né? Você tem TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui a Kelvin eu não vou usar, eu não vou precisar dela, certo? Então vai ficar aqui, ó, TC vale quanto? Vamos colocar aqui primeiro, TC sobre 5, vou repetir aqui, ó, TF menos 32 sobre 9. Então meu TC vale quanto? Vale 40. Então no lugar do TC, eu vou colocar 40, certo? Então vai ficar aqui, ó 40 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aí você pode fazer a proporção, ou se esse número der para você simplificar com 5, ou dividir com 5, a gente vai dividir. Então, ó, 40 por 5 dá 8. Então aqui é 1 e aqui é 8. Aí agora você pode fazer o quê? A sua proporção, ó. Certo? Então vamos fazer aqui então, ó, 1 vezes TF, 1 vezes menos 32, menos 32. Vamos lembrar o seguinte, galera, isso aqui é uma distribuição, né? Porque o 1 vai dar TF menos 32 mesmo, mas se fosse um outro número aqui, você teria que distribuir esse número com TF, esse número com o 32, tá? 8 vezes 9, 72. Então, pegando aqui, ó, 32 mais 72 vai ficar 104 graus Fahrenheit. Então, o que acontece aqui, galera? É o seguinte, 104 graus Fahrenheit é a mesma coisa de 40 graus Celsius. Então, a única coisa que está mudando são as escalas. Então, quando você muda a escala, não quer dizer que você está mudando a temperatura, não. O grau de agitação das moléculas aqui e aqui é a mesma. A única coisa que a gente está mudando é a escala. Então, por exemplo, se eu tivesse querendo essa mesma temperatura na escala Kelvin, né? Então vai ficar aqui, ó, TK igual a TC mais 273, que é aquela equação que eu acabei de apagar aqui, certo? Que a gente fez a
a simplificação de TC para TK, né? Então vai ficar aqui, ó, TK é igual a 40 mais 273. Então, TK é igual a 313 Kelvin. Vamos lembrar que não tem mais aquela bolinha do grau, é 313 Kelvin, não 313 graus Kelvin, ok? E vamos lembrar também o seguinte, galera, a escala Kelvin é a nossa escala no sistema internacional, ok? Então, pessoal, então aí isso que a gente faz a conversão das escalas, né? Convertemos escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, as equações de conversão e fizemos dois exemplos, para vocês terem uma ideia como é que é essa conversão das escalas, tá? Essa interpolação aqui, você pode usar para qualquer tipo de escala. Uma escala desconhecida, por exemplo, que o exercício inventou, né? Uma escala X, uma escala Y. Então, se você conseguir pegar os dois pontos principais nessas escalas, por exemplo, ponto de fusão da escala X, o ponto de ebulição da escala X, ou outro ponto que equivale, por exemplo, a da escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, dá para você fazer o quê? Dá para você montar a sua própria equação de conversão. Se você gostou dessa aula, né, dê um joinha aí pra gente, se inscreva no canal, clica no sininho para ter notificações. Se você teve alguma dúvida em relação à matéria, né, ao conteúdo, pode aí escrever aí nos comentários, tá? Que eu vou fazer o possível para responder todos os comentários. E até a próxima aula.